Oi pessoal do segundo ano, tá? Essa aula para vocês, a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo. A gente estava trabalhando a situação de aprendizagem 2, tá? Só para retomar alguns pontinhos que nós estávamos estudando, tá? Estávamos falando sobre a formação das fronteiras brasileiras. Como vocês se recordam, nós falamos do Barão do Rio Branco e sua importância na expansão territorial do Brasil do seu lado oeste, justamente com a fronteira com os países que sofreram colonização pela Espanha, tá? A importância dele nas negociações no Tratado de Petrópolis, né? Também a questão da garantia da expansão da ferrovia Madeira-Mamoré, que tratava de pontos importantes, que escoaria a exportação boliviana para partes navegáveis do Rio Amazonas, que contribuiu justamente aí com a anexação do Acre aqui no nosso território. Eles fizeram atividade, né? Dentre elas estava observe a moeda e as cédulas acima, as quais retratam diferentes momentos dos planos econômicos do Brasil, e em seguida comenta a importância do personagem histórico ilustrado para a consolidação das fronteiras políticas do território brasileiro, justamente nestas moedas que a gente viu aí, que a gente falou na aula passada, trazia foto aí do Barão do Rio Branco. Aí vocês tinham que falar a importância dele para o nosso país, para o nosso território. Depois vocês tinham que falar sobre 12 disputas de fronteiras na América Latina e citar pelo menos 3 países que se envolveram nesses conflitos, né? E na C dizia o seguinte, que o Brasil, pergunta, né? O Brasil possui atualmente conflitos fronteiriços relacionados à delimitação de seus limites territoriais? Então vocês tinham que explicar se sim ou não e explicar quanto a importância para um país a delimitação de fronteiras sem ocorrência de conflitos. Então vocês teriam que responder essas questõezinhas aí na aula passada, que foi o que a gente falou, né? Agora, hoje nós estamos no tema 3. Veja bem, gente, aquela apostila que eu havia mandado para vocês podem utilizá-la, que o conteúdo é o mesmo. É que eu baixei aqui a minha, que a coordenação da enviou, é a mesma, não muda nada, só muda, eu acredito que as páginas não sejam as mesmas, mas é o tema 3 aí para vocês não se perderem, tá? É o tema 3, situação de aprendizagem 3, que tem o seguinte título: do arquipélago ao continente. O que seria um arquipélago geograficamente falando, gente? Arquipélago, costumamos dizer, que seria um conjunto de ilhas, certo? Conjunto de ilhas que estão próximas ao quê? Próximas ao continente, tá? Nesse tema, né, vai falar um pouco, trazer essa questão mais dos arquipélagos econômicos, tá? Inclusive o texto começa dizendo, ó, com relação ao tema do arquipélago do continente, prosseguiremos ao estudo da formação territorial do Brasil, com destaque para a importância das políticas de integração nacional que marcaram a formação do território, tá? Então vai falar um pouco dessa expansão e integração do nosso território. E a importância econômica e relevante que teve nesse contexto geral, uma vez que isso tem a ver com o que é produzido no Brasil, com o que é exportado pelo Brasil e as deficiências econômicas que o nosso país tem, que obriga o país a ter que assumir um papel de consumidor ou de importador de produtos. O grande problema do Brasil é que o Brasil é um grande exportador, com certeza, de materiais agropecuários e também de minério. A Vale, que antes se chamava Vale do Rio Doce, que pertencia ao Estado, que era uma estatal que foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso de Mello, que foi presidente do Brasil, né? O Fernando Henrique Cardoso, tá? O FHC. O Collor de Mello foi outro cara. Collor de Mello é aquele cara que teve um monte de escândalo, que vocês sabem que hoje é senador pelo estado de Alagoas. Mas enfim,
de FHC Fernando Henrique Cardoso, que privatizou a Vale do Rio Doce, que já foi a maior mineradora do planeta, tá? Mas enfim. Então o Brasil é um grande exportador de matéria-prima, de recursos naturais. O grande problema, como eu já citei aqui, é que essas matérias-primas, né, que esses recursos, eles não ficam no Brasil. Quando a gente fala de minério, a gente está falando de uma matéria-prima que é importantíssimo para a indústria. E o grande problema é que o Brasil não se preocupa em buscar essa industrialização. E a gente vai ver ao longo do curso aí períodos em que o Brasil até teve um processo de industrialização importante, como Getúlio Vargas, que trouxe a primeira empresa de siderurgia para o Brasil. Ele desenvolveu essa empresa, a própria Petrobras, seus primeiros passos no governo Vargas. Vargas tinha o lema de pé para o Brasil, ou seja, Brasil para os brasileiros. O que o Brasil produzia, o que sobrava, o Brasil exportava. Porque o objetivo de Vargas, como de fato era um nacionalista, aí a gente viu que realmente é um nacionalista, tinha como objetivo priorizar o mercado nacional. Quando se prioriza o mercado nacional, você está desenvolvendo seu quintal, a sua casa. Então, antes de mais nada, era necessário que se buscasse uma industrialização do Brasil para que o Brasil pudesse fazer frente às demais potências do planeta e não assumisse apenas um papel de subalterno, de fornecedor de matéria-prima. Então, Vargas buscou uma independência econômica para o Brasil, uma autossuficiência através de uma industrialização nacional. Isso foi o que Vargas fez, além de criar a CLT, as leis trabalhistas foi Vargas que criou, que engloba uma série de benefícios, de direitos que os trabalhadores têm, que lamentavelmente o governo que agora está no Brasil, acabou. Né? Ou tem colocado um fim, infelizmente, que o trabalhador é o que mais sofre nesses últimos anos. Mas enfim, tudo que Vargas construiu foi sabotado. Mas enfim, vamos continuando aí. Mas é importante a gente ter esse conhecimento político e econômico para ver como caminhava o nosso país, tá? Então a colonização do Brasil foi fundamental para o abastecimento de gêneros agrícolas, foi o que eu acabei de falar. As nações europeias, devido às suas condições climáticas, que eu já falei disso, tropicalidade, né, foram atividades produtivas com baixo nível técnico, caracterizadas por latifúndios e monocultura, trabalho escravo, e as quais contribuíram para a formação de ilhas de povoamento no país. Olha que interessante, gente. Infelizmente, desde o início, desde o processo de colonização, o Brasil acabou assumindo um papel lamentável de fornecedor de matéria-prima e foi explorado justamente por ter um clima favorável a esse tipo de matéria-prima, o que fez com que as nações europeias prosperassem e, lamentavelmente, o nosso território assumisse um papel de colônia. Triste, né? Ah, se isso ficasse apenas no passado, né? Mas vamos continuar. Aí o texto fala de ilhas, né? Ilhas de povoamento no país. Porque vocês vão ver, ó, durante o século XVII e XVIII ocorreu o maior povoamento no interior por meio das bandeiras e da mineração, os quais motivaram o desbravamento da bacia do rio Amazonas e também pela expansão pecuária do Vale do Rio São Francisco no sertão do Nordeste. Quer dizer, eles tentaram lá, desbravaram seguindo o rio Amazonas, a partir do rio eles foram encontrando um tipo de madeira muito importante, não a madeira, mas o que essa madeira fornecia, né? Que seria o látex, que é utilizado para fazer borracha, a seringueira. Inclusive, eu já citei, vou citar de novo, ali na região de Reginópolis, Balbinos, nós temos aí bastante o cultivo de seringueira para borracha, né? E para o látex como um todo, né? Então a gente tem isso na nossa região também, não é só lá no Amazonas.
tá? O grande problema é que viraram ilhas de povoamento, né? Então, quer dizer, as pessoas migravam para aquele local para explorar o látex, no caso da Amazônia. No caso do Nordeste, eles tentaram introduzir a pecuária à beira, né, seguindo as margens aí do Rio São Francisco, que é o rio mais importante aí do Nordeste. E o que acontece? O grande problema aí da introdução da pecuária nesta região, por mais que fosse um local à beira do Rio São Francisco, o gado ele tinha que caminhar muito para poder se alimentar, para poder pastar, porque estamos falando de uma região que predomina o bioma da caatinga. Caatinga não tem nada a ver com fedor, viu, gente? Tem gente que fala que tem a ver, que não é. Caatinga é um tipo de bioma que predomina no Nordeste do Brasil, certo? Mas enfim, o gado tinha que caminhar muito para achar uma pastagem que fosse suficiente para que ele pudesse engordar. Então, devido a essas longas jornadas que esse gado fazia, eles pararam de trabalhar com a pecuária nesta região, certo? Mas enfim, de qualquer maneira, a introdução da pecuária nessa região também contribuiu com essa formação de focos econômicos, de povoamento nesta região do sertão nordestino, ok? Continuando, algumas dessas ilhas duraram pouco tempo, esvaziando-se depois, como ocorreu nas áreas de mineração após o esgotamento das jazidas do ouro e diamante. Esses lugares foram abandonados. Um exemplo disso é a Serra Pelada, né? Que durante a década de 70, a década de 80, foi encontrado bastante ouro nesta região, e por volta desse local se constituíram algumas cidades, alguns povoados e tal. Quando viram que não tinha mais o ouro, esvaziaram o local. O que aconteceu? Ficou abandonado, né? Ficaram verdadeiras cidades fantasmas. Tem um exemplo em algumas cidades aqui da região onde tinha algumas usinas. Com o fechamento dessas usinas, as cidadezinhas ou distritos que ali estavam acabaram se esvaziando também. Ali perto de Lucianópolis, entre Cabralha Paulista e Duartina ou Piratininga, ali naquela região tinha um distritinho que virou uma cidade muito por causa da usina. Essa usina me parece que fechou, e essa cidadezinha está perdendo totalmente a população que vivia nela, né? Inclusive teve uma proposta em 2019 de rebaixar algumas cidades com menos de 5 mil habitantes. Era uma proposta do governo insano, governo federal, desculpa, governo insano, né? Não que não seja, mas enfim, não é essa a questão. Mas enfim, era uma proposta do governo. Dizia ele que iria economizar gastos, cortar gastos, né? Porque quando se tem um município é necessário que tenha investimento público para manter a área da saúde funcionando, para manter a segurança, a educação, enfim. Então, essas cidades, de acordo com o plano, deveriam voltar a ser distrito e pertencer à comarca ou pertencer a outro município, como foi o caso ali da cidade de Balbinos, que correu o risco de virar uma cidade, pertencer à cidade lá de Pirajuí. Então a gente teve esses riscos aí, mas justamente porque as cidades estavam diminuindo bastante. Ali também em Guaricanga, que é um distrito que pertence à cidade de Presidente Alves, me parece que a usina também deixou de funcionar e o distrito tem encolhido bastante, né? No caso de Bauru, que nós temos o distrito de Ibiriçá, não tem problema, né? Porque já pertence à nossa cidade, tem uma questão de urbanização muito boa e é de fundamental importância para a nossa economia rural, o distrito. Então, o Tibriçá não correu o risco de esvaziar. Não é o caso de alguns que dependem exclusivamente de usinas, tá? A gente só está falando isso para tentar trazer para a nossa realidade e para a gente tentar entender o que acontece na nossa região. Porque por mais que a gente fale o arquipélago, São Paulo, Brasil, Maranhão, Paraíba e tal, coisas que acontecem aqui perto do nosso quintal e acontecem lá também. Então vamos trazer para a nossa realidade isso que está sendo narrado
aqui no texto, tá? Vamos contextualizar, digamos assim, certo? Mas enfim, vale dizer que realmente aconteceu isso no passado e que ainda acontece aqui no estado de São Paulo, na nossa região, justamente porque durante muito tempo o nosso estado tem como principal fonte agropecuária, né, a cana-de-açúcar por causa do etanol e por causa do açúcar. Aí a questão que se debate aí, o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tudo, porque a gente está trazendo para a nossa realidade e para o nosso tempo. O que ajuda a gente a explicar o porquê que o etanol sobe tanto, se o etanol não tem nada a ver com a gasolina. A gasolina a gente sabe que é algo que tem a ver com as políticas de preço da Petrobras, questão de petróleo. Mas a questão do etanol, que é uma coisa nossa, por que sobe? Ora, porque os fazendeiros, os produtores de cana, eles têm a opção de plantar a cana para produzir açúcar ou plantar a cana para produzir etanol. Quando eles percebem que o açúcar está valendo mais no mercado, obviamente que ele vai deixar de produzir, ou destinar a cana para o etanol e vai destinar para o açúcar. E hoje me parece que o açúcar está sendo mais lucrativo para esses caras. Então, bora fabricar açúcar e deixa o etanol. Com pouco produto no produto, com pouco produto no mercado, nós vamos ter o quê? Inflação, aumento do preço, certo? Voltando ao textinho, o território brasileiro foi se formando ao longo do século XV ao XX. Porém, a integração do território ainda não estava concluída, quer dizer que durante o século, olha, bastante tempo, hein? Século XVI ao século XX, ainda o nosso território ainda não estava concluído, certo? Havia de forma fragmentada os chamados arquipélagos econômicos, onde cada região econômica produzia seus produtos para exportação. E essas regiões não se comunicavam entre si. Quer dizer, nós tínhamos lá uma região, uma cidade que fabricava açúcar, a outra que fabricava café, a outra que fabricava borracha, a outra que se criava gado, mas eles se desenvolviam isoladamente, sem comunicação, sem troca, sem comercialização. Então isso dificultava o crescimento total, o desenvolvimento total do Brasil, tendo apenas algumas regiões se desenvolvendo, mas dependendo daquele setor apenas, e isso não era interessante para ninguém. E isso acabou se transformando nos chamados, né, essas questões fragmentadas economicamente falando de produção, é o que o texto chama de arquipélagos econômicos. Fechou? Continuando. Vamos ver essa integração econômica só veio a ocorrer a partir da década de 60. Então, só depois, em 1960, que esses arquipélagos começaram a se comunicar. Isso a gente vai até citar um ponto importante, né? Falando aqui do estado de São Paulo, a questão da ferrovia, gente. Sobretudo importante para a nossa cidade, né? Bauru cresceu, se desenvolveu muito por causa do quê? Por causa da ferrovia. Então, as linhas de escoamento foram de fundamental importância para integrar o território brasileiro, sobretudo a ferrovia, como a gente viu na situação de aprendizagem 2, quando a gente falou lá da ferrovia que ligava o Brasil até a Bolívia, a questão de escoamento de carga, tudo isso aí foi de fundamental importância, porque conforme eram construídas as estradas de ferro, povoados surgiam em volta dessas estradas de ferro, eram fazendas que acabavam tendo comunidades que formavam povoados que viravam, com o passar dos anos, cidades. E isso foi de fundamental importância para o quê? Não só para a comunicação econômica, mas para a integração e o crescimento, não apenas agora regional, mas de maneira mais ampla, o que foi importante para o nosso país, ok? Mas isso só depois de 1960. Gente, olha como demorou para o Brasil, né, começar a caminhar de fato nessa questão de integração, tá? Assim podemos apontar os mais importantes arquipélagos econômicos do território brasileiro. Na região Nordeste havia o arquipélago bem definido. O litoral leste com a produção de açúcar e a região do Centro-Norte com
com o polo em São Luís do Maranhão com a produção de algodão. Olha que interessante, né? Agora a gente, além de interligar a produção do açúcar, a gente também vai interligar a produção de algodão, certo? Na Amazônia desenvolveu-se a importante atividade de extrativismo do látex, que foi aquilo que eu falei no início da aula, para a produção de borracha. Certo? Então, quer dizer, a gente está ligando aí, ó, o Nordeste com a região Norte. Produções diferenciadas, mas interligadas desta vez. O que vai mudar a conversa e os rumos econômicos do nosso país. Ok? Continuando, já na região Sudeste, a nossa região, tá? Destacou-se a atividade da cafeicultura. Eu já falei do café para vocês e volto a dizer da importância do café para o desenvolvimento de São Paulo, desenvolvimento da região Sudeste e também para o setor econômico do nosso país. Tá? São Paulo era, e como diz o texto, o grande centro produtor dessa atividade econômica que durante anos foi a principal atividade econômica do Brasil. Falando nisso, daqui a pouco eu vou tomar um café que eu já estou ficando com sono. É domingo, né, gente? Mas vocês vão assistir essa aula segunda-feira, mas eu estarei à disposição de vocês o tempo todo aí, como eu faço, e vocês sabem disso, certo? Vamos lá, gente, continuando, tá? Essas grandes regiões com características econômicas específicas só vieram a se integrar a partir da década de 60, como eu já falei, com o processo de industrialização da região centro-sul e a construção das grandes rodovias para o escoamento de produção, fortalecendo o consumo de novos produtos oriundos da indústria pela sociedade brasileira. Então, volto a dizer a questão da importância de Getúlio Vargas, que foi um estadista, um nacionalista nato, que trouxe a industrialização para o Brasil e que fez as coisas funcionar. Não demorou muito, São Paulo deixa de ser um principal produtor de café para ser um principal polo industrial desse país. São Paulo era o estado que reunia as melhores condições para que se iniciasse um processo de industrialização do Brasil, graças ao café, porque com o café veio a ferrovia, que trouxe a interligação de polos econômicos do nosso estado e que se expandiram para outros estados. Olha que bacana, gente. Olha como São Paulo foi importante. Em seguida, vieram as rodovias. O Brasil hoje é um país rodoviário. E isso nasce aonde? São Paulo, né? O Brasil, São Paulo se torna aí o principal também estado de escoamento rodoviário, né? São Paulo teve um governador muito bom, na minha opinião. Algumas pessoas discordam, outras torcem o nariz, outras me xingam, mas para mim ele foi muito bom. Foi Orestes Quércia, que foi o responsável pela duplicação da rodovia Marechal Rondon por todo o estado de São Paulo. E olha, duplicou a rodovia sem colocar um pedágio, tá? Mas enfim, não vamos falar de política, não está mais política partidária. Só estou trazendo essa questão justamente para mostrar que São Paulo é um grande polo rodoviário também. E alguns dizem que pelo fato do Brasil ser um país que apresenta um relevo diferenciado, com bastante declives, com bastante elevações e tal, a ferrovia não prosperou tanto quanto a rodovia tem prosperado. Eu discordo porque existem países com relevos com mais declives, com mais acentuações, e no entanto a ferrovia é muito bem utilizada. A ferrovia é utilizada como principal ponto de escoamento. No Brasil, nós sabemos que a questão não tem nada a ver com a geografia, mas tem a ver com as questões políticas e econômicas. Tá? Por quê? Porque um trem consegue carregar uma carga aí de quantas carretas? 10 carretas ou mais. E o trem não paga
pedágio, então veja bem, para quem produz petróleo, gasolina, né, óleo diesel, depende da manutenção de caminhões, a ferrovia não é interessante. Mas seria de fundamental importância para a economia brasileira, seria de fundamental importância para o desenvolvimento do Brasil. Infelizmente, enquanto o interesse privado prevalece sobre o interesse público, o desenvolvimento não chega no Brasil. É isso que está acontecendo, que infelizmente o tipo de neoliberalismo implantado no Brasil é um neoliberalismo que vem para favorecer o indivíduo e não o público. E por isso que, lamentavelmente, a nossa ferrovia foi privatizada na época do então presidente FHC, de novo ele que privatizou a ferrovia, e a gente vê aí na nossa cidade, em Bauru, a ferrovia totalmente abandonada. É uma dó, gente. Bauru, que teve o maior entroncamento ferroviário da América Latina, que tinha trem de passageiro, que levava as pessoas até a Bolívia. É verdade, gente. Dá um rolezinho aí na região, principalmente aí na Vila Falcão, ou aqui na região de Nova Esperança. Dá uma olhada no que aconteceu com a nossa ferrovia. Olha que judiação, gente. Em todo país desenvolvido, a ferrovia é a principal via de escoamento de carga e passageiro. Só no Brasil que não. É triste, né? Infelizmente. Não vamos falar mais disso, né? Senão a gente vai entrar em depressão, mas enfim, vamos falar de coisas boas, que São Paulo então reunia as condições econômicas de escoamento, de desenvolvimento, graças ao café, para comportar a indústria, para que a indústria se instalasse aqui com bastante sucesso, e foi o que aconteceu, porque com a indústria também veio o setor da construção civil. E aí a gente vai contar com outro processo chamado migração. E São Paulo passa então a ser ao grande polo migratório, recebe muitos imigrantes, já recebeu bastante imigrantes da Itália para trabalhar na lavoura de café, assim como do Japão também para trabalhar no café. Agora vai receber migrantes, pessoas daqui do Brasil mesmo, que passam a migrar de suas regiões, de seus estados, para trabalhar na construção civil e na metalurgia da nossa São Paulo, certo? Então vamos lá, gente. Continuando, nesse aspecto surgiram novas capitais dos estados, né? Aí vão surgir, por causa desse aspecto de expansão, crescimento, questão de ligação, questão de ferrovia, questão de rodovias agora, questão de extrativismo, industrialização, novas capitais, né, de estados começam a surgir e crescer, fora São Paulo. Mas todas tinham ligação com São Paulo. Mas vamos lá. Belo Horizonte, Minas Gerais, Goiânia, em Goiás. Vale dizer que depois de Getúlio Vargas veio Juscelino Kubitschek. Se eu estiver errado, o professor de história me corrija. Mas enfim, a gente não está falando cronologicamente, tá, gente? A gente está falando importância geoeconômica, tá? Mas enfim, economicamente falando, dos presidentes que mais se destacaram aí, pelo menos durante esses anos, nesse tempo passado, né? Depois de Getúlio Vargas, tá? Não estou falando de ordem cronológica, tá? Mas estou falando de questões socioeconômicas, que vai se destacar nesse período, vem o JK, Juscelino Kubitschek, tá? Enquanto Getúlio Vargas tinha uma posição incisiva, nacionalista, de industrialização, Brasil para os brasileiros, precisamos estar de pé para o Brasil, vem então cá um mineirinho chamado Juscelino Kubitschek, que já tem uma ideia mais urbanística, digamos assim, e toma posições e decisões mais liberais e não nacionalistas. Foi responsável por trazer aí as principais indústrias automobilísticas para o nosso país, mas também ele tinha um plano ousado de fazer 50 anos em 5 anos de mandato, que era o lema do Juscelino Kubitschek, certo? Dentro dos seus planos ousados estava a construção de Brasília, Distrito Federal.
né? Então, aí o texto fala, né, que neste aspecto, né, vem a construção de Brasília, que foi de grande relevância, para a integração do território nacional. E impuseram novos direcionamentos para o fluxo migratório regional. Brasília custou muito caro economicamente para o Brasil, vale a pena dizer. Foi bom, integrou. Mas depende muito da forma que você observa essa integração. Por quê? Porque, embora surgissem Goiânia, perto de Brasília, Belo Horizonte, que está entre São Paulo, entre Distrito Federal, para seguir aquele rumo, né? Não tinha rodovia que ligava essas cidades diretamente para o Planalto Central. Nem ferrovia tinha. Mas eles construíram Brasília lá. Agora a questão é como que foi construída se não tinha como chegar as coisas até lá. Brasília custou caro para os cofres públicos, gente. Muito caro. Vocês terem uma ideia, os materiais de construção que serviram para construir Brasília saíam de São Paulo e do Rio de Janeiro e até de Belo Horizonte para lá de avião. Imagina quantos aviões carregando areia, carregando tijolo, carregando ferro, artefato para construção, saíram dessas capitais de avião para lá. Demorou, gente, para fazer essas ligações. Agora a questão é por que justo lá? Por que foram fazer a capital do Brasil justamente, teoricamente, nesse local isolado? Alguns historiadores dizem que era justamente para proteger e isolar os políticos. Por quê? Porque quando a capital era no Rio de Janeiro, aumentava o preço da gasolina, digamos, assim como acontece em Buenos Aires, na Argentina, ou em Montevideo, no Uruguai, que são as capitais respectivas desses países, que são grandes cidades. Quando aumentavam o preço, as pessoas iam protestar lá no Legislativo Federal, lá no Senado Federal, lá no Judiciário Federal, iam protestar na casa do presidente, porque era muita gente, eram grandes capitais, as pessoas eram politizadas, então as pessoas iam lá bater na porta do presidente. Pô, não dá, né, cara? Quase 5 a gasolina e o senhor não faz nada, não muda a política de preço da Petrobras, se liga, cara. Mas, lá em Brasília não dá para fazer isso. Além disso, Brasília é uma das cidades mais caras do Brasil. Não tem como eu morar, por exemplo, em Brasília com salário de professor. Eu vou ter que morar nas chamadas cidades satélites, né? Goianinha, Planaltina e tal, que são as cidades satélites. Nem periferia pode ter a cidade de Brasília. Não é permitido. Porque Brasília é uma cidade cara, mas é uma cidade cara para evitar que as pessoas morem por lá. É proposital. Então, se tem algum aumento do preço, alguma coisa assim, não tem como protestar. Alguns historiadores falam isso, outros não. Outros falam, não, Brasília foi construída ali no Planalto Central justamente para integrar o Brasil do norte ao sul, do leste ao oeste, porque está no centro, teoricamente, né? Não precisamente, mas está basicamente no meio do país. Mas, enfim, é uma das ideias. Agora vocês podem aí por si próprios entenderem se é isso, se realmente foi feita com o objetivo de integrar o Brasil, colocando a cidade, a capital do Brasil no meio do país, no coração do país, com o intuito de realmente integrar, ou se foi uma estratégia política, geopolítica, para que não houvesse manifestações e interferisse diretamente nas decisões dos políticos. Bom, aí vocês escolham as alternativas que vocês acham que seja coerente. Alguns historiadores falam que foi isso, outros historiadores falam que é aquilo. Agora cabe a você decidir juntar as peças do quebra-cabeça para ver quais historiadores estão certos. Aqueles que dizem que politicamente foi feito justamente para que a pressão popular não interferisse nas decisões dos políticos, ou se realmente foi feito com o objetivo de integrar economicamente o país. Sei lá, pensem direito. Mas vamos lá, gente. Aí sobraram algumas questõezinhas referente ao texto que nós estamos lendo com vocês, tá? Atividade 1. Leia com atenção e responda as questões a seguir. A.
para responder, viu, gente? Após a leitura do texto, explique o que você entende pela expressão arquipélagos econômicos. B. A expressão arquipélagos econômicos se aplica no Brasil de hoje? Justifique. Faça uma análise, uma reflexão. Certo? Questão C. C de Corinthians. Vamos lá. Quais relações foram estabelecidas no território brasileiro que contribuíram para a formação de ilhas de atividades econômicas para expansão territorial, configuradas em arquipélagos econômicos? Comente, tá? Quais que foram as relações estabelecidas no território brasileiro que contribuíram com essa formação de atividades econômicas dessas ilhas, certo? Então, observe aí para responder. Gente, depois tem uma pesquisa em grupo, atividade 2, mas vocês não podem se reunir em grupo, gente. Nós estamos no meio de uma pandemia. Vocês não podem um ir na casa do outro fazer trabalho de grupo. A não ser se você falar assim, não, professor, eu vou me reunir aí no Zoom, ou sei lá, aí é por conta de risco de vocês. Mas a princípio eu descarto atividade em grupo, porque não quero que vocês de repente entendam o que eu falei que é para fazer em grupo e de repente se juntam. Não quero zero aglomeração, porque eu não quero ninguém se contaminando com coronavírus, tá, gente? Mas eu quero que vocês façam a força de assistirem o videozinho que está no YouTube, que é a Breve História Econômica Brasileira. E eu quero que vocês façam aí o seguinte, assistam esse videozinho e façam relatório sobre esse vídeo, tá? Façam um relatório do vídeo, a Breve História da Economia Brasileira, que está disponível no YouTube, aí onde está o link. Só isso, gente. Responder aquelas questões que eu falei e assistir esse videozinho do link do YouTube e fazer um relatório sobre ele. Fechou? Só isso, segundo ano. Até a próxima aula e é isso. Tchau.